pessoal, tudo bem? Mais uma live agora para PRF, princípios. Vamos estudar princípios da administração pública e, inclusive, trazendo questões já cobradas em concursos, em certames anteriores da PRF, tá bom? Então, olha, direto ao ponto, princípios caem muito nos concursos, inclusive em provas anteriores da PRF eu vou mostrar questões para você. E a gente vai com bastante calma, tratando com vagar, tratando com parcimônia todos esses institutos para você entender a matéria. A ideia aqui é você entender. Você quer ser policial rodoviário federal, quer entrar na polícia, é uma atividade emocionante. Olha, o professor já foi delegado de polícia, então não tem aquela rotina da atividade burocrática normal, a não ser que você queira ir para o administrativo. Você também não gosta de todo dia aquela adrenalina, existem setores administrativos da PRF. Como eu digo, a polícia comporta muitos perfis. Um deles é o seu. Vamos lá então? Aula na tela, o que eu coloco sobre conceito e funções dos princípios. Se você pensar e olhar a Constituição Federal, ela já começa tratando de princípios. Olha só. Diz ali o capítulo 7 da administração pública, disposições gerais. A administração pública, direta e indireta, obedecerá aos princípios, observe aqui, tá bom? Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses são os 5 princípios explícitos ou expressos que estão na Constituição Federal e cujas primeiras letras, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, formam a palavra limpe. Limpe, ok? Limpe a sujeira da administração, respeite e observe os princípios. Isso aí, está lá. Então observe, está lá na Constituição, observe que não é uma opção, que não é um, se puder faça, não. É um comando constitucional direto e explícito. A administração direta e indireta obedecerá a todos esses princípios, ok? Então voltamos aqui ao nosso material. Princípios são mandamentos nucleares do sistema, também chamado de mandamentos de otimização. Por que mandamentos de otimização? O pessoal que é da TI sabe que às vezes você precisa otimizar o sistema, correto? Você precisa otimizar o sistema. E aí, quando o professor estudava ainda informática, hoje eu não estudo mais, a gente usava algumas ferramentas de disco, de análise e correção de disco. Inclusive o chamado ScanDisk. Quem é que não lembra do ScanDisk? Isso na década de 90, dos anos 2000. Scan significa olhar de perto. Então, ScanDisk é olhar de perto o disco, corrigir os setores defeituosos, realocar os dados desses setores defeituosos para setores sadios, otimizar o sistema, tornar o sistema mais rápido, mais eficiente. No direito administrativo, os princípios têm essa função de serem mandamentos nucleares, verdadeiras colunas. Quando você pega o direito como um todo, ele é uma ciência que disciplina a vida em sociedade, você tem normas e você tem princípios. Os princípios acabam preenchendo vários vazios deixados pela norma. A norma não consegue disciplinar todas as hipóteses possíveis. É como um grande queijo suíço. Pega um queijo, tem lá os buraquinhos. Os princípios vêm e vão preencher, conformar, vão trazer vida ao direito, otimizando esse queijo suíço, deixando ele muito mais saboroso, vamos colocar assim. Então são colunas do direito, postulados fundamentais que inspiram o modo de agir da administração pública. Isso aqui é importante. Como que a administração deve agir, professor? Professor Carvalho Filho, respeitando os princípios, por quê? Porque nós temos para isso que observar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Nessa ordem, tá? Nessa ordem. Primeiro é a legalidade. Não que os princípios tenham um grau assim de hierarquia, eles não têm. Não têm. Mas o primeiro princípio que a gente observa é o da legalidade. Por uma questão de lógica do sistema, não porque a legalidade é mais importante que os outros, não é. Não é, cuidado, eu vou repetir, não é mais importante que os outros. Não existe entre os princípios uma hierarquia. Com as normas tem.
Com as normas tem, você começa lá na pirâmide, né? Pirâmide de Kelsen. Tem lá a norma hipotética fundamental, depois a Constituição Federal, as emendas, e aí vem até lá embaixo os atos infralegais. Aqui, a legalidade diz que a administração só pode agir mediante uma lei que o autorize, mediante uma lei que permita a ação administrativa. Então, ela é condição de agir da administração. Ela é pressuposto da atuação administrativa, que deve se basear no estrito cumprimento da Constituição e das leis. Mas não basta apenas cumprir as leis, tem que cumprir as leis de forma impessoal, para todo mundo, para os amigos e para os inimigos do gestor, porque ele não administra o que é dele, administra o que é do povo. Então a administração não pode basear-se naquela frase: aos amigos os favores da lei, aos inimigos os rigores da lei. Isso é uma atuação errada. Isso é uma atuação pessoalizada. E o que a Constituição prega é o oposto. É o da legalidade, mas também o da impessoalidade. A administração tem que ser impessoal. Quebrou uma lâmpada lá no bairro pobre, queimou uma lâmpada aqui no bairro rico, tem que consertar as duas. O policiamento tem que estar presente desde a avenida principal da cidade, como também na periferia. É isso aí, é uma atuação impessoal. Tudo bem? Uma atuação pautada na moralidade administrativa, ou seja, o administrador tem que saber que, além do lícito e do ilícito, ele deve buscar a distinção entre o honesto e o desonesto, entre o moral e o imoral. Nem tudo o que é lícito é honesto. Então, aquela ideia de moralidade que é extraída do conjunto de regras da administração, das condutas internas da administração, uma atuação moral, do ponto de vista de moralidade administrativa. Tudo bem? Eu posso comprar carne? Posso comprar carne para alimentar, por exemplo, a tropa. Mas eu vou comprar só picanha black? Espera aí, isso até posso comprar, porque a lei me autoriza a comprar comida. Mas comprar picanha black, aí já é um exagero. Já é imoral. Posso fazer um show para comemorar o aniversário da cidade? Posso. Mas eu vou chamar o artista mais caro do Brasil quando está faltando o básico na minha cidade? Isso é um exemplo em que a jurisprudência entendeu que essa conduta era imoral. Por quê? Está faltando médico, está faltando professor, está faltando remédio, está faltando creche, escola. Aí eu vou gastar milhões. Com a arte é importante, sim. Mas existem artistas mais em conta que também fazem ótimos shows. Então não é só o lícito do ilícito, mas o honesto do desonesto, o moral do imoral. Tudo bem? Essa análise da conduta frente aos interesses públicos. Além disso, a administração é pautada pela publicidade ativa e passiva. Ativa e passiva, é isso mesmo. Existem os portais da transparência, existem os pedidos de informação, existe também a ideia de que quando o administrado pede uma informação de interesse coletivo ou de interesse pessoal que não esteja acobertada por sigilo, é dever da administração fornecer esse dado, é dever fornecer o dado. Existem os diários oficiais para dar transparência à administração, daí a ideia de publicidade ativa e passiva, tudo bem? De portais da transparência, de pedidos de informação, de publicações no diário. A publicidade é a condição de eficácia do ato administrativo. Um ato administrativo que não é publicado não é eficaz, não produz efeitos. Por quê? Porque a publicidade permite o controle da administração. Exatamente isso, ela permite o controle, permite que a administração seja fiscalizada, inclusive pelo povo, inclusive pelas instituições. Tudo bem? Então, a publicidade significa, olha, é dever da administração ser transparente, publicar os seus atos. Tem exceção? Claro que tem exceção. Se eu tenho um sigilo ou ali alguma questão relacionada à segurança da sociedade ou do Estado, quantos tanques o Exército tem, quantas aeronaves, essa é a segurança da sociedade, a segurança do Estado. Então, há também limites à publicidade, mas os limites são exceções e as exceções só confirmam a regra. E o princípio da eficiência, que busca fazer mais com menos, que busca uma administração gerencial,
que buscam o melhor uso dos recursos, dos insumos, dos produtos, que buscam uma nova qualidade da administração, focada em metas, focada em resultados, focada em eficiência. Eficiência é eficiência. O que é algo eficiente? É algo que efetivamente produz resultados. Lembrando que a eficiência não estava no texto original da Constituição de 88. Ela não estava lá. Ah, professor, mas já se entendia que ela era um princípio implícito. Sim, mas no texto ela não estava. Ela veio com a reforma administrativa incorporada pela emenda 1998. Inclusive está aqui, ó, redação dada pela emenda 1998. Tudo bem? 19 de 1998. Então a eficiência, isso cai no concurso, não estava no texto original da Constituição, mas ela foi incorporada ao texto. Ela foi incorporada ao texto de forma expressa, portanto, em 98. Esses princípios que estão escritos, que estão expressos, são os princípios do LIMP, que estão ali na cabeça, no caput do artigo 37. E por isso, como eu disse, são princípios expressos, princípios explícitos. Agora, a administração também tem princípios implícitos, que eles decorrem da leitura do texto, você não vai achar. Se eu der um Ctrl F aqui, ó, e colocar supremacia, não tem. Ó, já deu um som aqui, ó. Não tem. Se eu colocar indisponibilidade, estou fazendo uma pesquisa do interesse público, não tem. Tem a palavra indisponibilidade de outra forma, mas do interesse público não tem. Mas ele existe, né, professor? Claro que existe. Ele existe. Por que ele existe? Porque ele é um princípio implícito. Ele é um princípio implícito. Tudo bem? Estou correndo o texto aqui para lembrá-lo que nós temos princípios expressos, explícitos, estão lá no texto da Constituição, você encontra formalmente, textualmente, e outros que são implícitos, que eles decorrem da leitura do texto constitucional. Como, por exemplo, a supremacia do interesse público sobre o particular e a própria indisponibilidade do interesse público, a própria indisponibilidade também. O interesse público não pode ser abdicado, desprezado, indisponibilidade. O interesse público prepondera sobre o particular, supremacia. Lembrando que esses dois princípios são as pedras angulares ou pedras de toque do regime jurídico administrativo e que todos os autores falam dele. Quando você estuda regime jurídico administrativo, como é que funcionam as coisas na administração? As pedras de toque, para usar um termo da siderurgia, ou as pedras angulares, são esses dois princípios. A gente começa a estudar o direito administrativo a partir desses dois. Mas eles são mais importantes que os outros? Negativo. Tanto que uma releitura desses princípios diz que eles devem buscar os direitos fundamentais. Essa é a razão de ser da administração, o princípio da finalidade. Buscar atender aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Vamos então para a nossa aula. Eu coloco aqui, o CESP já cobrou, várias bancas já cobraram isso, de que não há hierarquia entre princípios. Não há hierarquia entre princípios. Aqui você grifa, ó, anota e com muito carinho memoriza. Um princípio não é mais importante que o outro. Essa questão de regra, aplica um, aplica outra, regra de exclusão, regra de 880, não se aplica, aspas, perdão, para princípios. Não se aplica para princípios. Eu aplico em regra eu escolho essa regra ou essa, por exclusão, princípio não. Princípio eu tenho preponderância, de acordo com o caso concreto. De acordo com o caso concreto. Tem pena de morte no Brasil? E o princípio à vida? Tá vendo? Então tem a exceção, etc., lá em crime de guerra, aquela coisa toda, mas o princípio é o da vida. Tudo bem, mas tem exceção. O que vai me dizer na ponderação? O caso concreto. O exame da situação fática que vai me apontar qual princípio vai preponderar. Tudo bem? Então eu coloco aqui mais uma vez que há princípios que estão escritos, explícitos na Constituição Federal, estão explícitos, estão expressos
né, na Constituição, a exemplo do artigo 37 caput, e já falei, que é o limpe, e também outros que estão implícitos ou chamados reconhecidos, implícitos ou reconhecidos. Exemplo da autotutela, súmula 473 do STF, a administração não só pode, como deve anular os atos ilegais, porque deles não se originam direitos, e pode revogar os inoportunos inconvenientes. Tudo bem? Claro, respeitando os direitos adquiridos e ficando assegurada a intervenção, o controle judicial. Princípio da segurança jurídica, esse princípio está muito na moda. Digita lá segurança jurídica na Constituição. Não vai achar desse jeito, mas ele existe. Principalmente aqui, nessa questão da LINDB. Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, LINDB. Ela é chamada de Lei da Segurança Jurídica. Daí, um browser, coloca LINDB, você vai achar, principalmente ali a partir dos artigos 20 e seguintes, muitas questões relacionadas à segurança jurídica, mas muitas questões mesmo, tá bom? Por quê? Porque a administração também deve coerência com o cidadão. Se a administração sinalizou num sentido, ela não pode mudar a regra do jogo sem respeitar aquilo que foi produzido. Aliás, a segurança jurídica decorre do texto constitucional quando eu leio que a lei não prejudicará a coisa julgada, não prejudicará o ato jurídico perfeito. Olha aí. Não prejudicará, ou seja, segurança jurídica. Quando eu coloco também que o interesse público tem uma posição de supremacia, de hegemonia, e não pode ser abdicado, indisponibilizado, né? Ele é indisponível, ele não pode ser simplesmente desprezado. Então eu coloco aqui uma qualidade do interesse público. Eu coloco aqui destaques importantes na supremacia e na indisponibilidade. Interesse público não se confunde com o interesse da administração, como era o interesse do gestor. Ainda, a administração precisa indicar as suas razões, ou seja, motivar, indicar as razões de fato e direito que amparam o ato administrativo. Vamos pensar aqui, o policial rodoviário está lá notificando alguém, está fazendo uma notificação de trânsito. Ele tem que colocar o artigo. O que foi que o cidadão aqui no veículo infringiu? Qual foi o artigo do CTB, do Código de Trânsito? Ele vai colocar lá a data, a hora da infração, a velocidade, o limite da rodovia, e aí a margem de erro, tem tudo isso, né? Velocidade aferida, velocidade considerada, enfim. Isso é motivação, está explicando ali qual foi a situação de fato que autorizou aquela notificação de trânsito. Ampla defesa, o cidadão vai ter o direito de se defender, óbvio, o cidadão vai ter o direito de se defender. Também isso tem a ver com o contraditório, né? Ampla defesa e contraditório, produzir as provas, ser ouvido. A administração também deve buscar sempre o proporcional, o razoável, o menor sacrifício possível ao cidadão, né? Que o cidadão experimente o menor sacrifício possível dentre as opções que podem ser realizadas, que podem ser concretizadas. E tudo isso são princípios implícitos ou princípios reconhecidos. Tudo bem? Então nós temos aqui nos princípios, como ensina o professor José Afonso da Silva, uma função ordenadora, ou seja, ele além de interpretar, ele dá coerência ao sistema. Quando eu falo, olha, você tem que dar ampla defesa, tem que dar contraditório, estou dando coerência, você tem que respeitar a segurança jurídica, o cidadão já cumpriu os requisitos, mudou a regra, mas respeita o que foi feito, é coerência. Você tem que interpretar a lei de forma razoável, de forma proporcional, isso também é coerência, né, professor? Óbvio, claro que é coerência. Então a doutrina traz muito essa questão de coerência ao sistema. Beleza? Lembrando, nós temos aqui 3 funções básicas dos princípios, uma função fundamentadora das normas, uma função interpretativa e uma função integrativa. Por quê? Os princípios fundamentam a própria aplicação do direito. Aplicação lembra interpretação. E muitas vezes eles acabam suprindo as deficiências da norma. Eles acabam suprindo as deficiências do texto, dando assim uma completude ao sistema.
ok? Dando uma completude ao sistema. Bom, professor, mas como que isso cai? Eu trago aqui nas questões, já vou pontuar algumas questões para vocês, principalmente nessa questão de direitos e garantias. Você estuda muito a questão dos princípios, muito, o professor Ricardo é expert nisso. E aqui nós temos um exemplo de uma pergunta que caiu para a PRF no curso de formação. Já eram policiais, estavam no curso de formação e disse o seguinte, a questão. O princípio da eficiência, como o princípio da administração pública, estabelece que o administrador deve buscar resultados, óbvio. E não é qualquer resultado nem a qualquer custo, mas resultados válidos, resultados de interesse público, cumprindo a lei. Aqui eu faço esse parêntese. Já caiu em concurso. A administração deve ser eficiente a qualquer custo. Rasga a lei, né? Rasga o manual. Não, de jeito nenhum. Tem que buscar resultados sim, mas dentro da regra do jogo. É igual um jogo de futebol, você tem que fazer gols, mas tem que respeitar as regras. E uma das regras principais é o princípio da finalidade, a busca do interesse público, buscando ali o chamado bem comum. Bem comum. E a questão traz exatamente esse ponto. Olha, cuidado com as cascas de banana, cuidado. O princípio da eficiência diz que a administração deve buscar resultados? Claro, direcionando atividades e seus serviços à busca, à efetividade do bem comum? Ok, legal, curti. O problema está agora. O problema vem na justificativa. Os fins justificam os meios? Não, isso é uma frase de ojeriza. Os fins não justificam os meios, jamais. Há limites para tudo na vida. E aí a pergunta fala, mesmo que para isso seja necessário agir em desconformidade, em descumprimento com princípios de hierarquia inferior como o da impessoalidade. Dois problemas claros aqui nessa frase, mas dois erros crassos. Primeiro erro crasso, desconformidade com princípios. Erro crasso, desconformidade com os princípios. Como eu disse, não é porque você quer buscar a eficiência que você vai agir de qualquer jeito. Então, desconformidade com princípios e de hierarquia inferior, não há hierarquia entre princípios. Conversamos sobre isso, não há hierarquia, um não é mais importante que o outro. A impessoalidade não é menos importante, não é menos importante do que a eficiência. Então, é óbvio aí que essa questão está errada, está muito errada, né, professor? Nossa, está assim claramente equivocada. E aí eu tenho gabarito comentado, aulas e comentários dos colegas. Rendeu muito comentário aqui, 67 comentários. Depois você pode olhá-los, tá? Você pode verificar esses comentários. Lembrando, essa plataforma é a mesma sua, é a mesma minha, tá bom? Não tem nada, nenhum plus aqui. Tudo que você tem é o que o professor tem, é a mesma plataforma. Tanto que é tão simples que apenas 5% erraram. Mas, como a gente está tratando de princípios, e é uma questão que já foi cobrada na PRF, ainda que em curso de formação, vale a pena dar uma olhada. Olha essa questão, que interessante que é. Diz lá, 2022, IBA de analista administrativo. Mas uma típica questão que nos faz raciocinar a matéria. Isso é importante. Raciocinar, buscar esse raciocínio, essa forma de pensar consentânea aos objetivos que você busca, correto? Que é a aprovação no concurso. Então diz lá, os agentes públicos no exercício de suas funções obedecerão ao princípio da legalidade e aos seguintes, também explícitos na Constituição de 88. Olha, o enunciado me traz uma palavra importante. Ele fala da legalidade, ok, é o primeiro do 37 caput da Constituição, como eu mostrei para vocês há pouco, e ainda esses princípios explícitos. Ele quer que eu encontre, além da legalidade, que já mencionou, outros princípios explícitos, expressos, princípios que estão no corpo, no texto da Constituição. Então vamos lá. Letra A, pessoalidade, não é impessoalidade. Publicidade até vai, mas pessoalidade não. A Constituição fala em impessoalidade.
Letra B, impessoalidade e eficiência. Impessoalidade está no 37? Tá. Eficiência? Também. Então é a letra B de bola, é esse aqui. Impessoalidade e eficiência. Supremacia do interesse público, está expresso? Está explícito? Não, está implícito. Está implícito. Ok? Então, supremacia não. Impessoalidade e boa-fé. Princípio da boa-fé, a grande dama do direito, a boa-fé, como ensina a professora Jussara Nasser Ferreira, minha querida amiga, ela essa premissa, o princípio da boa-fé, é um princípio importantíssimo, mas não está lá. Não está lá explícito na Constituição. Não está lá explícito na Constituição. Então, o que me interessa aqui é o que está perguntando. Está perguntando os explícitos. Boa-fé, não. É do direito? É importante? Está escrito? Não. Então, não me serve. E a letra E fala pessoalidade e disponibilidade. Misericórdia, né? Não tem nada a ver aqui, porque o princípio é o da indisponibilidade no interesse público, é o contrário, e da impessoalidade. Então a letra E é absurda, teratológica, como a gente brinca aqui. Ó. Mais uma vez você tem aulas e comentários dos colegas, beleza? E somente 9% erraram, então está dentro da margem dos 20% que a gente diz que é uma margem aceitável. E a saideira aqui, uma pergunta que caiu em 2017 para delegado de polícia da PCMS. PCMS 2017. Olha que interessante. Pergunta as pedras de toque do regime jurídico administrativo. Inclusive eu usei essa expressão várias vezes nas minhas aulas. É uma expressão assim de carteirinha minha. Aliás, não é minha, é do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Aqui traduzida numa frase ou num conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Não é Zanetla, é Zanella de Pietro. Que ela fala, em primeiro lugar, as normas de direito público, embora protejam reflexamente o direito individual, têm o objetivo primordial de atender o interesse público. Claro, normas de direito público protegem, em essencial, o interesse público primordialmente e depois, de forma reflexa, os interesses das pessoas, os interesses individuais. Tudo bem? Mas, em primeiro lugar, o interesse e o bem-estar coletivo. Além disso, pode-se dizer que o direito público somente começou a se desenvolver quando, depois de superados os primados ou o primado do direito civil. Porque o direito civil é individualista. É a relação do Zé com o Pedro. É a relação do dia a dia das pessoas, marcada por um individualismo, marcada por princípios de direito privado. Mas aí nós precisamos superar isso, superar essa ideia de que a administração é algo maior, de que a administração é algo coletivo, né, professor? Perfeitamente, que é algo coletivo. Tudo bem? Ou seja, eu preciso superar o individualismo como fim único do direito para, vendo no direito público a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, pedras de toque, são a expressão da siderurgia, né? São aquelas pedras fundamentais que vinculam a administração em suas decisões. Por isso que o ministro Gilmar Mendes as chama de pedras angulares, pedras angulares. E diante disso, quais são as pedras de toque ou as pedras angulares? Supremacia e indisponibilidade do interesse público. Supremacia e indisponibilidade do interesse público. Onde é que está aqui? Está na letra B de bola. Letra B de bola. A fala impessoalidade, não é. A C fala legalidade, não é. A D fala legalidade de novo, não é. E a E fala legalidade, não é. Veja que a palavra legalidade aparece 1, 2, 3 vezes. Para quê, professor? Uma palavra errada ser tão repetida em tantos itens, justamente para ser uma casca de banana. Para o candidato que não sabe, não estudou, falar, tem 3 alternativas, deve ser, então. Não existe isso. Não existe isso. Tudo bem? Não existe isso. Não confia muito em técnica de chute, porque é mais fácil ganhar na Mega do que passar em concurso sem estudar. Eu não acredito em milagre. Particularmente, eu tenho ojeriza, eu tenho ranço a essa ideia de que tem técnica de chute, tem técnica. Você vai estudando, você vai pegando o jeito da banca. Concordo? Agora, que tem milagre? Não tem não, gente. O milagre
é sentar, estudar e aprender, tá bom? É isso, é simples assim. Supremacia e indisponibilidade são as pedras de toque, letra B. Vamos ver aqui gabarito, olha como rendeu essa questão, hein? 58 comentários, mais 7 aulas para você, com 22% de erros. É alto, é alto. Acima de 20%, pela nossa experiência, já se considera um patamar alto de erros na plataforma, no que concursos. Tá bom, gente? Com isso, eu encerro esta live, agradeço a sua participação, deixa o seu like, nos vemos nas próximas. Qualquer dúvida, estou à disposição, @prof_Ferdinando Scremin, pode mandar sua dúvida, dentro do possível eu lhe respondo, tá bom? Abraço, tchau, tchau.